Boa noite, expressionauta. Tudo bom? Sou Carlos Krebs e começa agora o Duplo Expresso de domingo, 17 de março de 2019. O Duplo Expresso de domingo é um programa de debate que hoje abordará a encruzilhada do endividamento, dívida pública e dívida privada. Para que você também participe dessa viagem na busca da melhor compreensão dos fatos, o Duplo Expresso de domingo segue pela web em todas as plataformas sociais. Mas lembre-se, dê preferência por embarcar lá em duploexpresso.com. Estou falando de Pelotas, no extremo austral do Brasil, e meu companheiro de apresentação será Rômulus Maia, direto de Berna, capital da Suíça. Junto conosco hoje, teremos a auditora cidadã da dívida, Maria Lúcia Patorelli, e, tomara que tudo dê certo, a economista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, a Ione Amorim. Hoje, nós estaremos aqui também para celebrar 5 anos da Operação Lava Jato. Soprando as velhinhas, eu tenho o prazer de saudar a todos, em especial o meu colega Rômulus Maia. Boa noite, Rômulus Maia. Boa noite, Carlos Krebs. Boa noite para quem nos acompanha às 6h19, horário de Brasília, 10h19 aqui no fuso horário central da Europa Ocidental. Carlos Krebs, essa vela ela é multiuso, né? Porque ao mesmo tempo que ela é de aniversário, ela também é do velório do Brasil, da economia brasileira, do setor do petróleo, setor da engenharia, indústria naval e outros aí pelos quais eles se aventuraram e fizeram problemas, né? Chegaram a dar... O lavajatismo chegou a afetar a questão da nossa proteína animal, as exportações, prejudicá-la com aquela história da carne fraca, etc, etc. E outros aí que eles tentam se aventurar. Também tivemos no setor de eletricidade, na Eletrobras, eletronuclear, vamos lembrar aí do Almirante Othon, tudo isso. Então, de fato, são velas multiuso, né? É de aniversário e também de velório de quem é vítima da Lava Jato. Carlos, como você falou, hoje a gente tem a honra, o privilégio de ter novamente aqui, pela segunda semana seguida, a Maria Lúcia Fatorelli, ela que é auditora e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, essa associação cidadã que tão bem faz no Brasil um trabalho tão necessário que não se limita à auditoria, né? Que é uma demanda do nosso constituinte, da soberania popular desde 88, mas tem outras questões aí. Ela está atrás da securitização e agora indo atrás da reforma da Previdência, também tentando dificultar o lado para os parlamentares que estão tentando se fazer de bobo, não compreendendo. Eu vou dar boa noite para Maria Lúcia Fatorelli e eu já faço uma primeira pergunta, que é o seguinte, Maria Lúcia. Na semana passada, acho que na sexta-feira ou na quinta-feira, veio uma notícia aí nos meios de comunicação progressistas de que os governadores do Nordeste teriam fechado questão com relação à reforma da Previdência. A manifestação deles, se você já viu, elas satisfizeram as suas expectativas do que você esperava das lideranças de esquerda ou ainda estão aquém do que seria necessário para esse momento e para essa luta? Maria Lúcia Fatorelli, boa noite. Boa noite, Rômulus. Boa noite, Carlos e todos os ouvintes do Duplo Expresso. Olha, a reforma da Previdência, vários governadores querem essa reforma, mas eles estão iludidos, porque essa reforma vai tirar dinheiro da população. Eles estão preocupados em resolver o problema da questão local com seus servidores públicos estaduais, mas eles estão apoiando essa reforma que destrói a Seguridade Social, que foi a principal conquista da Constituição de 88, que traz recursos para cerca de 4 mil municípios no Brasil, em volume superior aos recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Então, é um tiro no pé. Eles não poderiam aprovar essa reforma preocupados apenas com a sua questão, que alguns estados estão sem condições de pagar as aposentadorias dos seus próprios servidores. Mas por que eles estão nessa situação? Não é culpa da Previdência. Os estados já pagaram a sua dívida refinanciada pela União mais de 3 vezes e ainda devem 5 vezes. Por quê? Primeiro, a dívida já nasceu inflada, Rômulus. A dívida dos estados é um outro capítulo, é um escândalo
do sistema da dívida, tá? A dívida dos estados, quando ela nasceu, ela já nasceu super inflada. Eu quero dar o exemplo do estado do Ceará. Por quê? É o estado do Ciro Gomes, é o estado do secretário, que foi secretário lá há 12 anos, o Mauro Benevides, que agora é deputado federal, e ele tem uma ascendência muito grande sobre os governadores do Nordeste. Olha, a dívida do estado do Ceará, lá no final da década de 90, quando Fernando Henrique Cardoso refinanciou ele e Pedro Malan, refinanciamento dos estados, a dívida do estado do Ceará era 126 milhões com M. Só que o valor refinanciado foi 1.111 bilhões. O que fez a dívida do estado inflar de 126 milhões para 1.111 bilhões? Foi a inclusão, a transformação do passivo do Banco do Estado do Ceará, do BEC, em dívida pública. Isso aconteceu em todos os estados. Hoje eu estou em São Paulo. Aqui em São Paulo, a dívida do Banco do Estado de São Paulo, Banespa, e aqui também tinha uma caixa, nossa caixa, esses passivos desses bancos que foram privatizados foram transformados em dívida do Estado de São Paulo. Em Minas Gerais, a dívida do Benge, da Minas Caixa, do Crédito Real, foram transformados em dívida do Estado. Então, veja bem, além dos estados assumirem um passivo que não correspondia à dívida pública, aquele valor começou a ser corrigido exponencialmente pelo IGP, que é o maior índice de atualização. Além do IGP, ainda incidiram juros que variaram de 6% a 9%. No caso do município de São Paulo, por exemplo, foi 9%. Então, a dívida dos estados e municípios virou uma bola de neve por conta do modelo aplicado pela União aos estados e municípios. Pois bem, apesar dessa inclusão de dívidas privadas no bojo da dívida pública dos estados, os estados já pagaram isso mais de 3 vezes para a União ao longo desses 20 anos, mas ainda devem 5 vezes. Além disso, os estados são credores frente à União da chamada Lei Candir. Que lei é essa? É uma lei federal que veio para compensar uma obrigatoriedade que a União impôs aos estados, dos estados darem isenção de ICMS sobre as exportações. Os estados não queriam dar essa isenção. Aí a União falou, olha, conceda essa isenção de ICMS, que a União vai compensar os estados, vai devolver esse dinheiro para os estados. Só que a União não cumpriu isso, não vem cumprindo corretamente. Os estados têm um... Maria Lúcia, pelo que eu me lembro, além de não cumprir, eles tinham feito uma promessa de que dariam créditos da dívida dos estados, né? Mas esses créditos também nunca eram corrigidos como a dívida era corrigida. Perfeito. Então, foi criando um lapso aí. Então, hoje, os governadores do Nordeste, ao contrário de apoiar essa reforma da Previdência, que, na verdade, é uma destruição da Previdência Social, uma destruição da Seguridade Social, eles deveriam estar pedindo uma revisão desse processo de dívida pública através de uma auditoria, porque eles já pagaram muitas vezes o que não deviam, eles já pagaram dívida nula, porque esse passivo dos bancos que foram transformados em dívida pública, isso é nulo, isso não poderia ter acontecido. E mais, eles têm o crédito da Lei Candir. Mas, olha, parece que
que estão como zumbis apoiando essa número 6, que vai tirar dinheiro da população, dinheiro que hoje movimenta a economia de cerca de 4 mil municípios, não é, brasileiros. Então, é uma lástima que esses governadores estejam apoiando essa contrarreforma da Previdência, quando eles deveriam estar reivindicando a revisão desse processo de endividamento público. Eles são credores frente à União, não é? Eles têm muito crédito frente à União. Né? E a reforma não vai dar esse crédito que eles estão imaginando, é o contrário, é um tiro no pé. Muito bem, Maria Lúcia Fattorelli. Lembrando que nesse caso dos bancos estaduais, eles foram privatizados na sequência, a maior parte, né? Parte do acerto da União com os estados é que eles foram privatizados. Então, você descasou os passivos, né? O que era passivo foi para os estados e o que era ativo foi entregue para a iniciativa privada, muitas vezes por valores subavaliados, né? Aliás, exemplo de tudo que a gente viu na privataria dos anos 90. Eu queria chamar agora para conversar com a gente também a Ione Amorim, ela que é economista e é do IDEC. E o tema que a gente propôs para um debate conjunto da Maria Lúcia e da Ione hoje é a encruzilhada do endividamento, a dívida pública e a dívida privada. Então eu queria começar perguntando para a Ione, primeiro depois da boa noite, obviamente, qual é a particularidade, e depois eu vou voltar para a Maria Lúcia com a mesma pergunta, qual é a particularidade do endividamento privado que você vê, Ione, que você acha que é algo particular que não é extrapolável para o que a gente estuda, para o que a gente entende da dívida pública? E, Maria Lúcia Fattorelli, o que do endividamento público, da lógica do endividamento público, do sistema da dívida que você fala, nesse caso, que não que torna diferente do que é o endividamento privado? Boa noite, Ione Amorim. Peraí, o microfone está fechado, deixa eu abrir aqui. Agora sim, boa noite. Não, agora abriu. Boa noite, Ione Amorim. Boa noite a todos, boa noite, Rômulo, boa noite, Carlos, boa noite. O microfone, o seu está muito baixo, não sei se você está distante do aparelho. Tenta de novo agora, vamos lá. Vou ver se eu falo mais perto, tá? Porque está aqui no máximo. Melhorou. Eu vou dar um ganho manual aqui também enquanto você fala. Então, bom, muito obrigada pelo convite, é uma oportunidade muito rica para a gente discutir essa relação e essa proximidade que a gente identifica na dívida pública e na dívida privada. Eu diria que tem 2 pontos que eu acho que são extremamente comuns, tanto dentro desse universo público quanto privado, que são as taxas de juros, né? Isso é impossível a gente não comentar que a taxa de juros praticada no país, tanto para empresas quanto para o cidadão comum, ela é extremamente elevada, e isso é uma das variáveis que acaba impulsionando essa questão do endividamento. E a outra é a própria forma como esse juros ele incide, e no caso das pessoas físicas, a gente tem muito os juros rotativos no cartão de crédito e no cheque especial. São 2 fatores, assim, são 2 linhas de crédito rotativa com efeito exponencial que tem um potencial de rapidamente tirar a capacidade de pagamento de um consumidor, elevando a dívida a patamares extremamente altos, e tira esse consumidor do consumo, porque essa dívida ela não cresce com base em consumo, ela cresce somente impulsionada pelos juros. Eu acho que nesse aspecto tem muito a ver com o que a professora acabou de colocar sobre a dívida dos municípios e dos estados. Então, acho que esses são os 2 principais pontos que afetam igualmente os cidadãos e o poder público. E também os beneficiários, né? Eu atrevo a me falar, porque a finança nas 2 pontas, ela ganha escravizando o particular e também o particular também, mas no seu conjunto, como a coletividade, como o Estado. Maria Lúcia Fattorelli, qual é a semelhança, qual é a diferença do endividamento público para o endividamento dos indivíduos? Olha, é um prazer estar aí compartilhando com você, Ione. Já tinha cumprimentado os demais. Olha, tem uma relação direta. Eu já tive a oportunidade de falar aqui no programa outras vezes da chamada operação compromissada, que é feita pelo Banco Central. Essa operação, na teoria, ela deveria simplesmente organizar o volume de moeda em circulação na economia, evitar ataques especulativos e etc. Mas aqui no Brasil,
o Banco Central do Brasil está abusando dessa operação e está aceitando, utilizando essa operação, ele está, na realidade, aceitando o depósito de toda a sobra de caixa dos bancos, quer dizer, o dinheiro que os bancos não conseguem emprestar para o mercado. Por que eles não conseguem emprestar tudo? Porque eles querem taxas de juros abusivas e essas condições, não é, Ione? De juros sobre juros, em cascata, etc. Então, esse dinheiro que sobra, o Banco Central está aceitando esse depósito e está remunerando diariamente, de forma cumulativa, porque o Banco Central entrega título da dívida pública para os bancos para justificar essa remuneração. Eu digo que isso tem a ver com o trabalho importante que a Ione vem desenvolvendo. Por quê? Imagine se o Banco Central parasse de aceitar esse depósito da sobra de caixa. Essa montanha de dinheiro que hoje ultrapassa 1,2 trilhão de reais, nós estamos falando de quase 20% do PIB brasileiro. Então, é uma montanha de dinheiro. Se o Banco Central não remunerasse isso, ou seja, não aceitasse esse depósito voluntário, é importante aqui a gente alertar nossos ouvintes, porque eu já falei disso em outro programa, que depois vieram algumas críticas. Tem que ter depósito compulsório é a nossa segurança. Ok, depósito compulsório é outra coisa. Nós estamos falando da remuneração desse depósito, né? Olha, Carlos, na verdade, nós estamos falando de outro depósito. O depósito compulsório é uma coisa, é obrigatório, é remunerado, sim. O que eu estou falando aqui da utilização abusiva das compromissadas é um depósito voluntário. Ele não se confunde com o compulsório. Compulsório é uma coisa. Essa utilização da compromissada é depósito voluntário, que o Banco Central aceita e entrega título da dívida para os bancos. À medida em que os bancos estão com esses títulos da dívida, eles passam a ter direito de receber uma remuneração diária. Essa operação é nociva sob vários aspectos. Além dela gerar 1,2 trilhão de dívida pública, porque para justificar a remuneração, o Banco Central faz essa troca, tá? Ele fica com o depósito e entrega título da dívida para os bancos. Então, 1,2 trilhão da nossa dívida pública está sendo usada simplesmente para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Ela tem um custo elevadíssimo. Nos últimos 10 anos, de acordo com os balanços do Banco Central, essa remuneração custou 754 bilhões de reais ao orçamento público. Se fizer correção desse valor, chega quase a 1 trilhão, que é o trilhão que o Guedes quer aí com a destruição da Previdência. E mais, gera escassez de moeda no mercado financeiro, de tal maneira que a indústria, o comércio, as pessoas que precisam de crédito, quando vão ao banco, o banco quer taxa de 200%, 400% no cheque especial, ou até mais, né? Então, aí que o nosso trabalho se encontra, Ione, porque com essa utilização da dívida, do sistema da dívida, porque isso não é dívida pública, isso é sistema da dívida, é a utilização errada do instrumento de endividamento público. Com essa utilização do instrumento de endividamento público, do sistema da dívida de forma errada para remunerar a sobra de caixa dos bancos, o Banco Central está gerando escassez de mercado e está encarecendo o crédito, e está encarecendo e atrasando toda a atividade econômica do Brasil. Muito bem. Maria Lúcia, depois eu queria voltar para você poder explicar um pouquinho mais. Eu vou perguntar agora para a Ione, mas o seguinte que eu ia te perguntar, como sequência essa sua resposta de agora, que é o seguinte:
Então, os bancos brasileiros, então, eles têm uma liquidez excessiva no sentido de que internacionalmente, os bancos, eles são o contrário, eles são alavancados, eles emprestam mais até do que eles têm em caixa, muito mais até, né? A gente até depois da crise de 2008, algumas limitações lá, ajustes no acordo lá da Basileia, que é o Banco Central dos bancos centrais, para você limitar essa alavancagem, mas no caso brasileiro, eles sequer emprestam o que eles têm em caixa, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor na volta, mas agora passar para a Ione. Ione, você que acompanha de perto essa questão do endividamento privado, você acredita que a gente está num dos piores momentos de maior nível de endividamento privado que o Brasil já teve? E eu pergunto o seguinte, a gente viu algumas propostas interessantes durante o debate eleitoral do ano passado, como do Ciro Gomes, dizendo que ia tirar o nome das pessoas do SPC. Você tem familiaridade, você acha que há uma política pública que o Estado pode tocar para conseguir resolver esse problema, que é um problema que afeta até a macroeconomia do Brasil, né? Porque essas pessoas não têm capacidade de consumir, mas tem alguma iniciativa que você acha que o Estado pudesse tomar para tentar resolver esse problema, como essa proposta do Ciro Gomes da eleição, por exemplo? Essa questão a gente levantou, inclusive o IDEC mandou uma proposta para que todos os candidatos ainda na fase de pré-eleição que encaminhassem as suas propostas para debater exatamente a questão do superendividamento, quais seriam as propostas e encaminhamentos que eles adotariam. A proposta do Ciro Gomes, de tirar o nome do consumidor do sistema de negativação, seria uma medida corretiva, não preventiva, e não resolveriam todos os problemas, porque quando você dilui o endividamento médio, parece ser pequeno, mas o volume de endividamento que não está dentro do sistema de proteção ao crédito, porque nós temos hoje um histórico de consumidores que se endividam sistematicamente para pagar, ele toma um crédito para pagar outro crédito, para não ver o seu nome negativado, então ele vai acumulando dívidas consecutivas e chega um determinado momento que ele perde a sua capacidade de pagamento, mas isso leva um tempo para acontecer. Então, quando a gente está falando hoje de superendividamento, a gente olha o ambiente da negativação, parece que se resolver a negativação, a gente resolve o problema, quando isso não é verdadeiro. Eu entendo que hoje nós temos um mecanismo que super impacta isso, que é a oferta ostensiva do crédito, agressiva. Nós temos hoje o sistema financeiro que é muito concentrado, a gente tem aí 80% das operações estão dentro dos 5 maiores bancos. Nós temos a questão do projeto de lei 3515, que trata da inclusão do tratamento do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor. Esse processo está travado, ele teve uma emenda no próprio projeto de lei, que ainda não passou pelo Congresso, está parado agora, esperando a formação de uma comissão. As propostas que foram revisadas nesse texto, elas trazem um retrocesso em vários aspectos, sobretudo na questão do consumidor idoso, que é um alvo constante da abordagem do sistema bancário por oferta do crédito consignado. Então, eu entendo um pouco da fala da Maria Lúcia com essa questão dessas sobras, e eu entendo que hoje a pressão pela aprovação do cadastro positivo, que acabou de acontecer, né? Nós tivemos a aprovação na última quinta-feira, a aprovação compulsória do cadastro positivo, o objetivo, que é tão alardeado, dizendo que a partir do momento que o consumidor fizer parte desse cadastro, que vai avaliar a sua frequência de bom pagador pelo uso do crédito, a taxa de juros vai ser reduzida. Na verdade, o objetivo maior é alcançar essa parcela da população que não tem interesse em crédito, que vai ser um objeto constante de assédio do sistema bancário para dar uma justificativa a esse recurso que está ocioso, que está sendo repassado do Banco Central. Então, eu entendo hoje que o consumidor ele é vítima de vários aspectos, ele pode ter uma responsabilidade, sim, porque a gente está falando de uma economia, uma questão de comportamento de consumo, a gente está falando de uma crise econômica que afeta não só pelo desemprego, mas pelo achatamento de salários. Então, nem todo endividado ele é um consumidor compulsivo, ele simplesmente se endivida com crédito para cobrir as suas necessidades básicas de sobrevivência. E o que sobra para ele fazer isso são as linhas de crédito as mais caras, o cheque especial e o cartão de crédito. Então,
dentro desse contexto, eu acho que a gente tem um processo hoje que está muito à mercê do próprio sistema financeiro. Eles ditam as regras, né? Então, quando a gente está falando que o crédito, a responsabilizar o consumidor pelo superendividamento, num ambiente que a gente não tem educação financeira adequada, então todo esse processo só penaliza o lado do consumidor, mas não há uma política de punição para a oferta abusiva e irresponsável promovida pelas instituições financeiras. Muito bem, eu acho que dá para a gente fazer uma próxima rodada justamente com esse ponto. Então, Ione, eu vou passar para a Maria Lúcia agora, mas vai pensando aí, eu quero que você conte para a gente na volta quais são as jabuticabas brasileiras, o que diferencia, que gera esse superendividamento, o que é especial no Brasil que torna isso dessa forma. E aí eu volto para a Maria Lúcia, retomando aquela pergunta que eu tinha deixado no ar, mas colocando isso. Maria Lúcia, o que são essas jabuticabas brasileiras nesse sistema da dívida, nesse aspecto comparativo? Então eu falava aqui, que pelo menos do que eu estudei, porque o meu campo de especialização em Direito Internacional Econômico, eu estudei Basileia 1, 2, 3, eu sei que você pode, né, tem que ter uma limitação na alavancagem. Agora, se o pessoal não está emprestando nem o que eles têm em caixa, é uma liquidez excessiva com relação ao que você vê de instituições financeiras pelo restante do mundo. Quais são as jabuticabas no sistema da dívida brasileiro, Maria Lúcia? Você que andou muito por aí, foi no Equador, na Grécia, o que tem no Brasil que é do arco da velha que você não viu em lugar nenhum do mundo? Olha, o que tem aqui no Brasil é disparado os juros mais altos do planeta. Invariavelmente, Rômulo, quando eu vou a outros países, né, principalmente em palestras, quando eu falo que taxa de juros no Brasil supera 200% ao ano, e olha que 200%, né, Ione? É metade do cheque especial. Quando eu falo 200%, invariavelmente, um dos palestrantes do meu lado me dá uma cutucada. Corrige, a senhora falou 200. Não é possível. A senhora deve ter se enganado. Não, deve ser 20, não? 20 é muito alto. Deve ser 20, a senhora falou 200. Eu falei, olha, isso aqui, eu falo, invariavelmente acontece isso. É inacreditável. Mas taxa de juro no Brasil é 200% ao ano. E mais até, por causa das tarifas e tudo mais, é inacreditável. Então, no consignado, eu estava até olhando um texto que está disponível na página do Banco Central. Aquele empréstimo consignado, que é aquele que deduz na folha, risco zero. Até aquela taxa, ela já está em quase 50% para trabalhador do regime geral do INSS. Aquela que é risco zero, que vai... a pessoa não vai ter que pagar o empréstimo, ela vai ter um desconto no salário, em folha. Né? Para servidor público é um juro um pouco menor, mas mesmo assim é exorbitante. Não é? Risco zero. Lá fora, a gente vê os bancos atuando como parceiros da atividade econômica, principalmente da indústria. A gente vê juros baixíssimos aqui. A crise aqui no Brasil, eu tenho dito isso, essa crise econômica atual, ela foi produzida aqui no Brasil, principalmente por essas operações que secaram a economia, secaram a moeda disponível, empurraram os juros para patamares... A taxa básica estava em 14,25%. A taxa de empréstimo para a indústria, para o comércio, em cerca de 200% ou mais. Quebrou. Não tem negócio que dê conta disso, e nem família, não é que dê conta desse custo. Por gentileza, quer dizer que no Brasil a principal atividade econômica é a agiotagem oficializada? É a agiotagem estimulada pelo Banco Central. Isso aqui é escandaloso. Por quê? Se o Banco Central parasse de aceitar essa montanha de 1 trilhão e 200 bilhões, que, aliás, não tem previsão legal para ele remunerar isso.
quando nós denunciamos, porque a desculpa do Banco Central para fazer essa operação é o controle inflacionário. Ele fala, tem excesso de liquidez, eu tenho que reter isso para evitar a inflação. A gente denunciou em 2017, o IGP foi negativo. Nós tivemos deflação em 2017. E justamente em 2017, essas operações bateram recorde. Atingiram 1,287 trilhões em outubro de 2017. Então, a gente denunciou. O que o Banco Central fez? Em dezembro, enviou para o Congresso o projeto de lei 9248 de 2017, criando o depósito voluntário remunerado. Ou seja, esse PL 9248 de 2017 visa legalizar o que o Banco Central já vem fazendo. E por que eu falo que é a agiotagem estimulada pelo Banco Central? Olha, Ione, você pode responder aí depois o que vocês acham que aconteceria se o Banco Central parasse de fazer essa gracinha para os bancos e de remunerar essa bolada de 1,2 trilhão de reais. Se ele deixasse esse dinheiro nos bancos, os bancos iam querer ficar com esse dinheiro na gaveta? Claro que não. Eles iam querer emprestar. Mas o que eles teriam que emprestar? O que eles teriam que fazer para conseguir emprestar? Que hoje está sobrando. O que eles teriam que fazer? Reduzir drasticamente os juros. E o que seria da nossa economia irrigada com 1,2 trilhão de reais a juro baixo? Acabou a crise. Por isso que eu falo que essa crise foi produzida. Porque essa operação, ela gerou uma inanição de recursos na economia. E não foi só ela veio acompanhada daquele prejuízo de swap cambial de 2014 para 2015, que tirou 200 bilhões de reais do orçamento e impulsionou também o endividamento público. Ela veio acompanhada também de uma superemissão de títulos além da necessidade. O Tesouro começou a emitir muito mais do que precisava de títulos da dívida, vendia os títulos, ficava com dinheiro em caixa. Olha, hoje nós temos, gente, 1,2 trilhão na conta única do Tesouro. Temos mais 1,2 trilhão no caixa do Banco Central das compromissadas. E ainda temos 375 bilhões de dólares de reserva. Nós temos 4 trilhões em dinheiro no governo federal. E os estados aí quebrados, né, Rômulo? Você abriu o programa com essa pergunta. Os estados quebrados, aí querendo apoiar a reforma da Previdência para sair do sufoco. Olha que maluquice! Então, se o Banco Central, basta essa operação, se o Banco Central parar de remunerar ilegalmente a sobra de caixa dos bancos, acaba a crise, os juros caem, aí não tem nem justificativa para privatizar o que estão privatizando, para entregar as riquezas do jeito que estão entregando, não é? Então, não são só os juros que os bancos ganham, tem muitos interesses por trás desse cenário de escassez plantado aqui na economia brasileira e, infelizmente, principalmente com base na atuação do Banco Central. Muito bem. Ione Amorim, fora os juros, aliás, que você já tinha apontado como traço comum da esfera pública com a esfera privada, tem alguma outra jabuticaba, né, nesse sistema brasileiro aí de superendividamento das pessoas? Talvez o aspecto de cobrança, execução, essa questão do nome sujo. Tem alguma coisa que você acha que é diferente, que é pior do que nos demais países? Opa, não abriu ainda o microfone, tá com uma lentidão no meu... Agora sim, pode falar, Ione. Então, eu acho que tem sim. Nós temos vários jabuticabas aqui. Nós temos na própria forma de oferta do crédito, o chamado parcelamento sem juros. Nós temos a forma de parcelar no cheque pré-datado. Nós
acabamos criando mecanismos que hoje, quando você vai ao comércio fazer uma compra, normalmente você é estimulado a fazer essa compra com parcelamento no cartão de crédito, objetivando que o consumidor deixe de pagar à vista e se beneficie desse parcelamento, que em tese seria um benefício para ele. Mas isso são operações financeiras, são arranjos financeiros estabelecidos entre o comércio e o sistema bancário, justamente para valorizar a venda do crédito, e o bem é uma venda secundária. Isso a gente vê nas lojas de departamento, a gente vê nas lojas de eletroeletrônicos, linha branca, toda essa linha que promete os 10 sem juros, carrega esse mecanismo. Muitas vezes o consumidor se vale do cartão de crédito para utilizar dessa forma. Posteriormente, ele entra naquele processo de perda de capacidade de pagamento, e até por medidas adotadas recentemente pelo próprio Banco Central para conter a questão do avanço do cheque, do crédito rotativo sobre o cartão, o que é feito? O parcelamento, tanto que a medida que o Banco Central adotou em 2017 para reduzir aí um pouco, né, a taxa do cartão de crédito, foi estabelecer que o pagamento do rotativo seria limitado a uma única vez, ou seja, o consumidor recebeu a fatura, não tem capacidade de pagar na data do vencimento, ele vai ter a oportunidade de pagar o mínimo mais uma vez. No segundo vencimento, ele obrigatoriamente ou quita essa fatura, ou ele parcela. Hoje, o que os bancos estão fazendo é parcelando sem mesmo consultar o consumidor. Nós recebemos muitas demandas de consumidores que falaram, mas eu atrasei um dia, quando eu fui pagar, minha dívida já estava parcelada em 12 meses, em 24 meses. Então, o próprio Banco Central criou um mecanismo que dá autonomia aos bancos a decidir pela vida dos consumidores. Porque muitas vezes o consumidor que atrasa não foi por uma falta de recurso, foi estar viajando, um compromisso, um esquecimento, e ele não tem hoje uma forma de evitar esse parcelamento. O banco entra já estabelecendo o formato que ele vai parcelar essa dívida. Então, são muitos mecanismos que acabam favorecendo as instituições financeiras a adotar essas medidas, e o consumidor, ele fica refém, porque a gente está falando do consumidor e da questão da educação financeira, e a gente tem que entender que hoje a maior parte da população, seja ela com nível de educação elevado ou não, educação financeira, ela é escassa. O consumidor não entende o que é um parcelamento, ele é muito motivado pela parcela que cabe no bolso, ele não é orientado a usar o crédito em situações em que realmente aquela demanda ela vai justificar o uso do crédito. Nós temos um baixo índice de poupança no país, então não tem como esse consumidor sair dessa lógica do uso do crédito, porque ele está recorrentemente financiando uma dívida. E hoje, a própria norma que estabelece a exigência que as instituições para que abram um acordo com o consumidor, ela só acontece depois que ele entra com a dívida em atraso. Então, nós temos a questão jurídica dos contratos. O banco não flexibiliza renegociar uma dívida que ainda não está em atraso. A questão do crédito consignado, que hoje vem assim muito agressivamente comprometendo a dívida de toda a população aposentada e pensionista, com operações extremamente fraudulentas, induzindo idosos a tomar crédito desnecessariamente, e tudo isso não aparece porque o crédito consignado não gera inadimplência. Então, ele se endivida com uma operação super garantida para o sistema bancário, que é onde eles mais expandem o crédito atualmente, são as dívidas com garantia, seja elas as consignadas, ou por entregar o seu imóvel ou o seu veículo como garantia para tomar um outro crédito para pagar uma outra dívida. São condições que, infelizmente, boa parte da população entende que o nome dela é o único bem que ela possui, e leva muitas pessoas ao suicídio, porque elas não têm capacidade para sair desse modelo, dessa situação massacrante que a gente vê de vazamento de informação, aposentados que recebem milhões de ligações durante o período que ficam em casa,
com assédio por conta dos correspondentes bancários, que foi um outro processo que, ao baratear a operação para o banco, terceirizando essa atividade, ou seja, precarizando a atividade bancária, coloca na mão dessas empresas uma questão que gera um conflito de interesse. Porque como que um correspondente bancário que vende crédito, como é que ele vai olhar a capacidade de pagamento daquele indivíduo, sabendo que a remuneração dele depende da venda daquele serviço? Então, na maioria dos casos, isso não é levado em consideração. Então, a gente vê aí a questão que é previsto, né, pela legislação, que é 30% da capacidade de endividamento, mas isso não é só com a operação do consignado, isso é com as outras linhas de crédito. Quando a gente pega um trabalhador que ganha um salário mínimo, a margem consignável de 30% é R$300 e muitas vezes é tudo que ele vai poder gastar para além da sua sobrevivência. Diferentemente de um trabalhador que tem um salário de 10 salários mínimos, que vai ter 3 mil. Então, a regra é a mesma em todos os casos, a gente leva o superendividamento muito mais rápido desse consumidor de baixa renda e, mesmo assim, ele é totalmente espoliado por esse sistema, que não abre para depois fazer acordos, para sair desse processo. Então, nossas jabuticabas são gigantes aqui, nós temos uma realidade muito difícil para esse enfrentamento com a questão do sistema financeiro. Ione, assim como eu perguntei para Maria Lúcia se a agiotagem não seria a principal atividade econômica do país, eu fico imaginando do ponto de vista do consumidor que quando eu vou numa grande loja, numa grande rede, para adquirir qualquer produto, eu não estou adquirindo produto e eles não estão interessados em vender eletrodomésticos, vender vestuário, eles estão interessados em vender crédito. Esse é o motor do comércio no país. Pelo menos é o que me parece, né? E será que isso também vai se estender aos serviços? No modelo que a gente está vivendo hoje, sim, infelizmente, porque eu não vejo... até tem algumas iniciativas, tem um projeto de lei que pretende acabar com a questão do uso do parcelamento sem juros, que é um dos mecanismos que estimula esse tipo de prática. Mas eu tenho muitas dúvidas, porque o consumidor ele tem dificuldade para entender que ele está sendo induzido a tomar crédito. Mesmo você entra numa loja de departamento, como você colocou, você vai chegar lá na área do caixa, eles estão vendendo um seguro, eles estão vendendo um plano odontológico, e aquele cartão já vem com uma linha de crédito pré-aprovada para você fazer saque. Então, são inúmeras operações que já estão entrando, sim, nessa área. Infelizmente, a gente precisa rever este modelo. Até para ilustrar um pouquinho, nós tivemos aí a criação do cartão de crédito consignado, que é uma jabuticaba, como a gente falava há pouco, que não tem explicação. É difícil até de explicar para um consumidor em que situação que aquele 5% adicional de margem ele vai ser utilizado. E por que alguém precisaria de 5% de margem adicional para colocar uma taxa de juros de 3% ao mês que vai ser descontado diretamente na sua folha de pagamento? Então, a gente vê que esses modelos de negócios financeiros, eles vão se incrementando e se instalando em todo o sistema produtivo e vai transformando esse modelo de negócio numa linha que só prioriza o rentismo, somente a remuneração. O processo produtivo, como a gente está observando, ele está ficando secundário. Você não está preocupado em quantas televisões, quantas geladeiras vão ser vendidas, mas enquanto essas operações foram sustentadas através de uma linha de crédito. Quer dizer, ou quantas vezes essa televisão vai ser paga pelo consumidor. Ele não está interessado em vender uma televisão, ele está interessado em vender a mesma televisão N vezes. Corretamente. Além disso, eu peguei um caso agora na sexta-feira, porque nós estamos na semana aí do Direito do Consumidor, e um consumidor foi me procurar para saber que ele ainda tinha uma dívida de 12 mil. Ele financiou um veículo, e deve ter sido um veículo bem básico, porque o valor era R$ 4.500.
e ele chegou com um carnezinho lá dizendo, olha, eu ainda tenho 12 mil para pagar, eu gostaria que fosse feita uma revisão nessa dívida. Eu fui conferir todo o processo do contrato dele, ele já pagou 15 parcelas, ele tem 8 parcelas, acho que 8 parcelas para liquidar. E eu falei para ele, você tem R$3.900 para liquidar, você não tem 12 mil. Como que você chegou nisso? Não, porque eu fui no banco e eles me falaram que eu tenho mais 12 mil. O consumidor, ele tem um desconhecimento de matemática financeira e ele fica totalmente refém de um processo. O que eu expliquei para ele é que, independente de ele só ter aquele saldo que está ali pendente naquele carnê, é que ele, em 24 meses, pagou 3 vezes o valor do carro, ele pagou 3 carros para esse banco, por conta dessa operação. Então, o que a gente precisa é educar o consumidor para pensar a lógica do sistema financeiro antes de tomar uma decisão daquela parcela que cabe no bolso desse consumidor que vai buscar um bem numa loja de departamento e porque alguém disse você vai ter 10% de desconto se fizer no cartão, que vai gerar essa operação inúmeras vezes. Então, nós hoje temos essa preocupação com a questão da aprovação do PL 355 para minimizar essas ocorrências, né? Nós tivemos aí a professora Cláudia Lima Marques, que é uma especialista no tema do superendividamento, fundamentou vários conceitos sobre o tema, e na fala dela que nós estamos tão carentes de uma legislação que proteja minimamente o consumidor, que é melhor essa lei passar como está do que não ter lei nenhuma hoje, protegendo o consumidor desses abusos. Então, eu penso que dentro desse, para além desse projeto de lei, a gente tem que fazer essa reflexão sobre responsabilizar as instituições financeiras pelos produtos que ela coloca no mercado, pela forma abusiva com que ela leva esses produtos até o consumidor, porque em muitos casos, até só fazendo uma aspas aqui, um consumidor, quando ele faz uma dívida no cartão, um cheque especial que ele deixa de pagar, essa dívida ela vai sendo corrigida pela taxa absurda, e a gente tem aí instituições que, apesar da taxa média estar entre 200 e 300, a gente tem que lembrar que tem instituições que chegam a 1000% ao ano. E essas instituições são aquelas que estão mais acessíveis à população de baixa renda, que é aquela que vende o crédito para negativado. Então, este público acaba sendo refém das taxas de juros mais absurdas que pode ter no mercado. Então, a gente tem um desequilíbrio ainda mais intenso da questão da distribuição de renda, que o próprio juros penaliza aqueles mais desfavorecidos. Então, é um ambiente bastante perverso que precisa ser repensado. Muito bem. Nós não vamos abusar muito dos nossos convidados, porque afinal é domingo, Maria Lúcia Fattorelli, inclusive, está visitando o filho, logicamente que ela tem que passar tempo com o filho. Então, eu queria fazer uma última pergunta para as duas, e aí depois também já podem passar para a gente as considerações finais, inclusive, de coisas às quais a gente deve ficar atento. Sei que Maria Lúcia tem uma agenda aí no Congresso de Lobby do Bem, Lobby da Cidadania, falar o que a gente tem que te ajudar nesses próximos dias, e também, Ione, também acredito que deve ter aí questões que a gente pode apoiar e somarmos a essa luta. Mas, Maria Lúcia, uma pergunta que eu tenho é o seguinte, a gente falava aqui, aliás, a Ione também falou, da questão da cartelização do setor financeiro no Brasil. E você comentava ainda há pouco, Maria Lúcia, que quando você está em palestras no exterior, as pessoas não acreditam quando você fala em taxa de juros de 200% ao ano. Mas, se a gente lembrar, tem bancos estrangeiros agindo no Brasil. E tem também bancos estatais. Como é que se explica que o pessoal, quando entra nesse clube, aí passa a aproveitar e não tem concorrência de fato? Então, eles falam, vamos abrir, deixar entrar mais um banco estrangeiro. Não, quando ele entra na mesma lógica. Se até os bancos públicos, estatais, o Caixa Econômica é uma empresa pública, Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Se eles entram nessa lógica também, e aí eu queria perguntar o seguinte, alguém nos comentários, quando você falava disso, colocou assim, a Dilma, a ex-presidente Dilma foi a única que enfrentou lá no primeiro mandato dela, usou os bancos públicos para baixar. Você achou que aquilo foi suficiente, aquele esforço, foi na direção certa? Qual é a sua, assim, olhando agora para trás, assim, historicamente, o que você achou ali que foi na direção certa, o que faltou, enfim, nesse problema? Como enfrentar essa questão da cartelização do banco, se tanto o Estado como os estrangeiros entram na mesma lógica desse clubinho da finança no Brasil? Maria Lúcia Fattorelli. Isso acontece porque o problema está no próprio Banco Central.
É a política monetária do Banco Central que amarra toda a economia. Inclusive, aquela privatização dos bancos estaduais teve esse objetivo também. Aquilo que a gente falou no início, que impactou a dívida dos estados, porque a privatização dos bancos estaduais foi uma maluquice, eles foram entregues por valores baixíssimos. Teve estado que o valor que foi entregue ao Banco do Estado era inferior ao crédito que aquele banco tinha para receber. Então, o Estado não recebeu nada. Agora, o Estado ficou com o passivo daqueles bancos que foi transformado em dívida, né? Enquanto a gente tinha bancos estaduais, existiam problemas? Existiam, como existem todas as instituições, mas aqueles bancos estaduais, eles tinham um papel importantíssimo de fazer uma política monetária local, de baixar a taxa de juros para incentivar a indústria local, comércio local, atividade agrícola, dependendo do estado, enfim. Quando uma das justificativas na época para privatizar aqueles bancos era unificar, reunir a política monetária na esfera federal para maior controle. Maior controle a favor de quem? A favor do poder. Do poder financeiro, porque, olha, o Banco Central sempre foi dominado por interesses do mercado financeiro. E eles não estão satisfeitos, não. Eles querem a completa autonomia para ficar para sempre, não é? Sob domínio do poder financeiro mundial. O Banco Central não tem agido de acordo com os interesses do país. Ele não tem agido como autoridade monetária, que controla, por exemplo, o limite dos juros. Não é? Olha o que a Ione falou, tem instituição que pratica 1000%. Quer dizer, isso é usura. Isso é usura, isso é crime. Né? Então, não tem esse controle. Foi revogado o artigo 192 da Constituição, que falava em usura. Falava que juro acima de 12% era considerado usura. Infelizmente, foi revogado e não colocaram nada no lugar. Mas tem uma lei de 1933 que está vigente, que é a lei da usura. Eu acho que nós, Ione, vocês do IDEC, nós da Auditoria Cidadã, a gente tem que retomar isso para responsabilizar não só as instituições, como o próprio Banco Central, que está na cabeça de tudo isso. Porque se existe uma autoridade monetária no país para controlar isso e não está controlando, né, ela tem que ser responsabilizada também. A questão da Dilma, Rômulo, foi o seguinte, foi positivo quando a Dilma indicou que os bancos públicos deveriam reduzir a taxa de juros. Mas a gente tem que ver a economia como um tabuleiro. Não adianta reduzir um setor ali que vai emprestar juro baixo sem mexer na política monetária global. Tanto é que você viu, foi justamente ali, a partir de 2013, em que praticamente todas as reuniões do Copom, o Banco Central alterou e aumentou a taxa de juros, até chegar na taxa de 14,25% ao ano, sem justificativa, porque a gente não vinha com inflação. O reflexo que a gente estava tendo na inflação naquela época era decorrente do aumento da energia elétrica, que vocês lembram que teve um aumento brutal, em média de 60%, mas teve lugar que foi mais de 100%. Esse foi o maior impacto na inflação naquele período de 2013 em diante, e isso não tem nada a ver com aumentar a taxa de juros. Taxa de juros fez baixar a conta de luz? Claro que não. Não tinha nada a ver. Então, com base nessa desculpa, e também com base na desculpa de que o Fed, o Banco Central americano, iria aumentar a taxa de juros, que acabou não aumentando, poxa, que palhaçada. Né? Então, aumentar de quanto para quanto, por gentileza, Maria Lúcia? De 0,25 para meio, né? Alguma coisa assim, ou até menos. Então, olha,
é ridículo essa posição. Infelizmente, eu concordo inteiramente com a Ione quando ela diz que não há conhecimento sobre finanças no Brasil. Não há conhecimento no Brasil de que finança pública, a dívida pública, está sendo paga por todos nós, e mais ainda pelos mais pobres, que são os que mais precisam do serviço público, que deixa de ser prestado por causa do ajuste fiscal, por causa do aumento da carga tributária sobre o consumo, que afeta principalmente o mais pobre, e por causa do cenário aí de miséria, escassez, num dos países mais ricos do mundo. A gente paga essa dívida de todas as formas, há um boicote total da grande mídia quando a gente quer falar desses assuntos, que não há abertura, né? Por isso eu sempre tenho que parabenizar o Duplo Expresso por essa iniciativa, por esse espaço que vocês nos dão, porque muita gente está acordando. Eu recebo inúmeras mensagens. Olha, depois que eu comecei a entender esse negócio da dívida pública, é que eu estou entendendo bem a economia do Brasil, perguntas que eu sempre tinha, por que esse país não deslancha? Porque está tudo interligado. O sistema da dívida, ele tem a ver com esse processo que a Ione está dizendo aí da dívida das pessoas, das famílias, né? Por esse link aí da operação compromissada que eu coloquei, que é o que insufla a banca privada a elevar as taxas de juros. Se eles estivessem com aquele trilhão lá em caixa, eles seriam obrigados a reduzir juro, ou então eles iam ficar com o dinheiro parado e não iam receber nada, né? Então, à medida em que as pessoas vão tomando conhecimento disso, eu acredito nisso, a gente vai elevando a consciência, e quando as pessoas estão mais conscientes, elas participam mais, elas cobram mais, né? E já partindo aí para as considerações finais, o Rômulo disse, diga aí o que vocês precisam essa semana. A gente sempre precisa, gente, que todas as pessoas façam contato com os parlamentares. Tem muita gente que acha que isso não faz diferença. Faz. Vocês viram que a gente conseguiu adiar a votação daquele PLP 459, da securitização, que é aquele mecanismo que gera dívida disfarçada e desvia o fluxo da arrecadação tributária. É até interessante, porque é como se fosse um consignado, Ione, só que um consignado na arrecadação tributária. Dinheiro que não vai chegar ao orçamento público, que vai ser desviado no meio do caminho. Muita gente, quando a gente fazia esse discurso do desvio, falava, isso já acontece, é igual consignado. Epa! No setor público, isso não pode. Nós temos toda a nossa legislação de finanças amarra toda a arrecadação, todas as receitas públicas decorrentes, não só receitas tributárias, mas receitas de privatizações, de vendas, porque o Estado também tem atividade comercial, todas as receitas financeiras, todas as receitas de qualquer espécie, obrigatoriamente tem que chegar ao orçamento público, e do orçamento público só podem sair com base na lei orçamentária, na LOA. Então, nós temos a LOA, a Lei Orçamentária Federal, Estadual, Distrital, Municipal. No setor público, é crime fazer uma espécie de consignado aí com a arrecadação tributária. E esse PLP 459 queria legalizar isso, num texto totalmente cifrado, que, lendo o texto do projeto, ninguém entende, nem os parlamentares, ninguém entende. Então, nós fizemos muita mobilização e conseguimos atrasar essa votação. Final do ano, então, né, Rômulo? Foi um milagre, porque estavam lá 21 governadores pressionando, muitos políticos, a Febraban, porque só banco vai ganhar com isso, de novo. Nós conseguimos que não fosse votado, e esse ano ele já foi também adiada a votação. Nesse momento, a nossa luta é contra
a PEC 6/2019. Então, nós convocamos todas as pessoas que assistem o Duplo Expresso para enviarem mensagens para os deputados e deputadas do seu estado. Eu falo deputados e deputadas porque o projeto ainda está na Câmara, mas podem mandar também para senadores, vereadores, qualquer político, deputado estadual, porque eles estão ligados aos seus partidos políticos que têm a representação na Câmara. Então, toda pressão é válida, porque essa PEC, ela destrói a principal conquista da Constituição de 88, ela arrebenta com a Seguridade Social, e as pessoas estão achando que a capitalização vai ser uma poupança, vai ser uma coisa boa. Não vai não, minha gente. Só vai entregar dinheiro para banco de novo. Cada um vai ter uma continha individual ligada a um fundo. Esse fundo vai aplicar o dinheiro aonde quiser, em aplicações de risco. Não há garantia alguma de benefício futuro. Esse fundo pode quebrar, como diversos já quebraram, não só aqui no Brasil, como aí na Europa, nos Estados Unidos, e não há garantia alguma. Além do mais, à medida em que as pessoas forem aderindo a esse sistema de capitalização, o dinheiro vai parar de chegar no INSS, vai parar de chegar no regime próprio de servidores, vai gerar um colapso do programa de Seguridade Social, que não é só aposentadoria. Tem proteção na maternidade, na invalidez, seja temporária ou permanente, no auxílio-doença, reclusão, salário mínimo, enfim, são vários, desemprego. Né? Se você tiver a sua continha individual lá e ficar desempregado, o que você vai fazer? Vai sacar o seu dinheiro? Porque não vai ter seguro-desemprego, não. Não é? Então, não podemos deixar essa PEC ser aprovada. O mercado financeiro está jogando pesadíssimo com propagandas, e agora o governo também oferecendo bônus. Isso é compra de voto. Está oferecendo descaradamente bônus para os deputados que votarem a favor dessa PEC 6, está oferecendo liberação de emenda. Então, gente, é um escândalo. E os bancos estão pagando propagandas caras na mídia. Por quê? Porque eles vão receber contribuições e não vão ter responsabilidade nenhuma com pagamento de benefício. Em um ano, eles recuperam tudo que eles estão gastando em propaganda. Então, a luta está muito grande. Acessem a página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br, porque amanhã nós vamos colocar uma nota nova para estimular ainda mais esse contato com parlamentares contra a PEC 6, que visa, em primeiro lugar, reduzir a destinação de recursos públicos para os benefícios sociais, para que sobre mais dinheiro para o pagamento de juros. Quando o Guedes fala, eu quero 1 trilhão, não é assim que ele está falando? Eu quero 1 trilhão com essa reforma. O que ele está dizendo? 1 trilhão deixarão de ir para beneficiários da Seguridade Social. E irão para onde? Deixarão de ir para as pessoas beneficiárias de aposentadorias e benefícios da Seguridade Social, e esse 1 trilhão será canalizado para onde? Para pagamento de juro da dívida. Então, tudo isso está conectado. E que dívida, né? Dívida que está aí, remunerando a sobra de caixa dos bancos, provocando elevação brutal da taxa de juro de mercado, quebrando a indústria, quebrando as empresas de todos os setores e gerando terror para a vida das pessoas, como a Ione muito bem explicou para a gente aí hoje. Muito bem. Então, essas são as minhas já respostas, Rômulo, e considerações finais. Muito bem. Então, amanhã teremos uma nota nova aí lá no site da Auditoria Cidadã para ajudar
quem quiser ir pressionar o seu parlamentar, como a gente tem que fazer. Acabamos de eleger esse pessoal que entrou aí agora. Ione Amorim, como é que a gente pode ajudar? Não, desculpa, eu não elegi os que entraram aí. Os que eu tentei eleger não entraram. Esse é o meu voto. E eu aqui fora não voto para deputado, só voto para presidente, nem governador. Então dessa eu escapei. Mas, Ione Amorim, como que a gente pode ajudar a se mobilizar aí nessa questão agora com relação ao superendividamento dos indivíduos? Então, muito oportuno esse momento também, ao contrário da Maria Lúcia, que é para não aprovação, nós vamos convocar a população para pressionar os seus parlamentares pela aprovação do projeto de lei 3515, que trata da inclusão do tratamento do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, para trazer garantias mínimas de proteção ao consumidor, sobretudo o consumidor idoso, que tem uma situação de vulnerabilidade extremamente elevada, exposta, muitas vezes explorado pelos membros da família, mas muito fortemente explorado pelas instituições financeiras e seus correspondentes bancários. É importante a gente lembrar que essa pressão é importante porque, como a Maria Lúcia colocou, os bancos e a Febraban já estão lá dentro fazendo toda uma abordagem aos parlamentares. Então, nós, enquanto sociedade, precisamos nos articular para fazer essa pressão também em defesa dos direitos do consumidor. Muito bem, as duas podem contar com Duplo Expresso à vontade, toda vez que tiver algum recado para mandar, ou algum material para publicar, algum link para divulgar, tanto do site da Auditoria Cidadã como do IDEC. Estamos aqui às ordens, porque essa luta é uma luta com a qual nós nos identificamos plenamente. Agradeço as duas imensamente pela deferência de terem gastado parte do seu domingo de descanso com a gente aqui, lutando também no domingo. O domingo era o dia do descanso, né? Até Deus descansou no 7º dia, mas estão aqui as duas trabalhando. Muito bem, muito obrigado. Agradeço as duas e desejo uma boa semana de luta. Deixa eu abrir aqui. Muito grata, Rômulus, Carlos e Ione, uma honra compartilhar o programa com você. Parabéns. Obrigada, parabéns. Espero rever e falarmos em outros momentos também. Vamos marcar a volta aqui em breve, né? A gente tem que fazer um acompanhamento dessa situação, porque como lá está a Febraban, a espreita sempre, aqui também a gente tem que voltar sempre. Então, vamos marcar uma volta aí das duas para a gente poder conversar mais. Muito obrigado. A gente conversou aqui com a Maria Lúcia Fatorelli, ela que é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã, e com a Ione Amorim, do IDEC, sobre a questão do endividamento, que nessa quadra da história afeta tanto as pessoas físicas, os indivíduos, como também o Estado na questão do sistema do endividamento público. Achei muito proveitoso esse... Nós temos um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, que, diferente da situação de muitos outros estados, conseguiu manter o banco estadual. Ele tinha duas instituições estaduais. Eu vou fazer um comparativo para as pessoas entenderem. Nós tínhamos e ainda temos o Banrisul, que seria o Banco do Brasil no Rio Grande do Sul. E nós tínhamos a Caixa Econômica Estadual, que era o equivalente ao Banco Social do Estado do Rio Grande do Sul, equivalente à Caixa Econômica Federal. Esse foi privatizado. Agora, o Banrisul sofre enorme pressão e é uma moeda de alavancagem, como tu gosta de falar, nas questões políticas. A cada momento que vem o fantasma das privatizações, o Banrisul é o principal ativo do Estado para ser colocado nesse cesto. Agora, paralelo a isso, cresceu aqui no Estado um banco cooperativado, que é o Sicredi, que é um sistema de apoio à agricultura familiar, aos pequenos produtores, e que tomou um rumo. É claro que ele se serve do sistema financeiro atual, mas, ao mesmo tempo, ele consegue fazer aquilo que se espera de um banco de fomento. Ele consegue competir e oferecer crédito para quem normalmente não teria acesso ao sistema financeiro convencional. Seria muito bom que isso fosse ampliado e replicado em outras unidades da federação. Com certeza, Carlos Krebs. De fato, as cooperativas de crédito seriam uma das saídas que a gente poderia ter. E também a questão do microcrédito. Eu, antes de vir para aqui para a Europa, eu trabalhei em alguns projetos pro bono do escritório em que eu trabalhava, em que a gente apoiava operações de microcrédito, esse crédito que você dá, e que tem aquela questão da assunção pela coletividade ali, tem uma inadimplência baixíssima, justamente porque essas pessoas, o maior patrimônio é o seu nome, e ainda mais
aquela questão comunitária, então se um não tem ali, o outro ajuda e tal. Muito legal essas coisas aí, mas é diferente, né? Outra questão, essa do microcrédito é mais um programa social do que propriamente a resolução dessa questão da insolvência individual das pessoas aí no Brasil, né? Das pessoas físicas, que está realmente, eu não sei se está num dos piores quadros da história, mas eu acredito que sim, pelo que a gente vê. Eu vi um estudo de um economista no ano passado ainda dizendo que é necessária, assim, a questão da desalavancagem das empresas e das pessoas no Brasil assim, não tem como, é inarredável, é incontornável, isso vai ser necessário em algum momento. Eu queria mostrar aqui, Carlos, para quem se interessou sobre essa questão do superendividamento, uma dica que é essa aqui, ó, tem um documentário no YouTube, pequenininho, 24 minutos e meio, ó, no caminho do superendividamento. Está lá no site do próprio IDEC, e ele foi feito com a participação da Ione Amorim, que estava conversando com a gente, e também do professor Ladislau Dalbor, que já esteve aqui mais de uma vez no programa e deve voltar. Inclusive, a ideia hoje era tê-lo aqui, mas ele tinha um compromisso acadêmico, uma palestra e tal, não pôde. Mas originalmente a gente ia fazer um debate e também íamos ter o Eduardo Moreira, que também teve aí estava já quase tudo certo, mas aí ontem, na sexta-feira, teve a informação de que surgiu aí um compromisso de última hora e não pôde. Tá, mas certamente as nossas duas mulheres aqui deram show e conseguiram ensinar muito pra gente, e a gente vê como o povo brasileiro é mantido na ignorância sobre esses temas, porque dá dinheiro. Manter o povo na ignorância dá dinheiro, não é porque é difícil matemática, que é chato, não, é porque a galera ganha. Olha a Maria Lúcia Fatorelli contando pra gente de como o projeto de lei é todo cifrado, lá eles colocam com uma nomenclatura que sequer os parlamentares compreendem. Então, isso tudo tem uma razão de ser, não é anódino, não é sem razão que eles fazem tudo isso, né, Carlos Krebs? Exato, né, Ramos? E é muito interessante esse sistema que, por um lado, as instituições financeiras não precisam competir entre si, e, por outro, eles têm, além disso, eles têm a garantia de que, se sobrar dinheiro, o Estado vai remunerar a altas taxas. É muito bom isso, muito bom. Exatamente. A gente daqui a pouco está chegando ao encerramento do programa. Eu peço para o York já mandar o superchat. Aliás, estou vendo aqui que ele já mandou. O York não é brincadeira, não. Ele é muito rápido. Já mandou aqui. A gente está lembrando também que a gente tem um programa amanhã começando às 6 da manhã, então por isso que a gente não precisa estender muito. Hoje, amanhã, já cedinho chegou o Felipe Quintas para conversar com a gente. Mais uma aula de história. Semana passada ele falou com a gente do José Bonifácio. Amanhã ele vai falar com a gente do Dom João VI, que ele acha que é uma figura que é injustiçada pela historiografia, e talvez, assim como a questão do José Bonifácio, acho que ele vai contar pra gente que não é sem razão tampouco que ele é injustiçado pela historiografia tradicional brasileira, e até não tão tradicional assim, de esquerda, também tende a ridicularizar o Dom João VI. Sim, ele vai de novo, provavelmente, falar mal de Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, dirigido por Carla Camurati, onde Dom João VI era retratado como um bufão comedor de coxinhas de galinha. Exatamente, Carlos Krebs. Eu sei que, engraçado, eu tenho uma empatia por essas pessoas que não eram para ocupar uma posição, mas por circunstâncias da vida acontecem. Então elas não foram preparadas para aquilo. O Dom João VI, ele não era o príncipe herdeiro, ele era o infante, ele não era só o irmão mais novo do príncipe herdeiro, só que lá pelas tantas o irmão morreu, que foi preparado toda a vida para subir o reino, morreu e ele teve que entrar. A mesma coisa, quem assistiu aquele filme O Discurso do Rei, The King's Speech, né, sobre o pai da atual monarca do Reino Unido, da Grã-Bretanha, pois então, o pai dela também era o irmão mais novo, não era para assumir. Teve a questão lá do irmão mais velho, casou com uma divorciada americana, também tinha uma questão ali de simpatia com o nazismo, enfim, várias coisas aí que levaram ele a não ser mais apto, né, não ser aceitável a sua assunção ao trono do Reino Unido, da Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte. Naquela época já era Irlanda do Norte, já tinha separado. Pois então, aí essas pessoas acabam sendo muito massacradas, né? Então é uma pressão muito grande, né? A gente tem que atender a uma expectativa com a qual eles não cresceram, né? Não se acostumaram ao longo da vida com essa expectativa. Então, de alguma forma, eu tenho uma empatia, mas eu tô doido para aprender amanhã com o Felipe Quintas. Chega cedinho amanhã, a partir das 6h15, para conversar com a gente. E depois a gente vai tratar dos temas aí da política com mais detalhe, mas para nos despedirmos, Carlos Krebs, antes de ler o superchat, eu queria mostrar o seguinte aqui, ó. Eu postei mais cedo no Facebook que eu tô, assim, é engraçado como os padrões não se reciclam
da postura que a esquerda vai adotando de forma reativa ao bolsonarismo, ao golpe de uma forma geral. Mesmo antes do bolsonarismo, ao que faz o golpe. A gente é só reativo e a gente sequer para pensar, eles estão fazendo isso, será que tem alguma intenção por trás? Não é assim, ele falou A, a gente tem que falar B, menos A. Falou A, a gente tem que falar menos A automático, sem pensar que talvez ele tenha falado A justamente para a esquerda, as forças populares falarem menos A. Então, aliás, o Piero Leiner, antropólogo, professor lá da Universidade Federal de São Carlos, que sempre fala com a gente de guerra híbrida, ele fala que o auge da guerra híbrida é você justamente conseguir fazer, né, controlar a ação do seu adversário, né? Você chega a infiltrar tanto que você começa a pautar e fazer ele agir da forma que você deseja, que mais convém para a sua estratégia. E parece que a gente está vendo isso. Então, eu coloquei lá no Facebook, porque eu abri o Carlos Krebs, vendo aí no fim de semana, começando na sexta-feira, no final da semana passada, vendo aí ao longo do fim de semana, a questão do conflito entre o bolsonarismo e o STF. Né, a questão, a gente conversou bastante com o professor Luiz Moreira na sexta-feira. Se você não viu, recomendo que veja a participação do professor Luiz Moreira, excepcionalmente na sexta-feira passada, comentando as derrotas da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, com a questão da fundação, e depois no julgamento no STF. Àquela altura não tinha ainda havido a decisão do ministro, como é que é o nome do careca, o Kojak? O Alexandre de Moraes. Não tinha vindo ainda a decisão dele. Não, Alexandre de Imorais, porque Moraes. Todos lá são imorais. É verdade, Carlos. Então não tinha havido ainda a decisão dele deferindo o pedido da Raquel Dodge para que fosse suspensa aquela fundação da ladroagem da Lava Jato de 2,5 bilhões, né, afanando o dinheiro do povo brasileiro. Mas então, do DD, mas ele comentou o pedido da Raquel Dodge em bastante detalhes, então recomendo que quem não viu ainda veja, está muito boa a participação do professor Luiz Moreira, como sempre, aliás. Mas, de qualquer forma, ali a gente já sabia que ia ter talvez uma escalada. Não sabemos até que ponto o bolsonarismo está indo para cima do STF de fato, ou se ele está fazendo isso para não perder o crédito deles com o lavajatismo, que foi tão importante para a ascensão política do bolsonarismo, né? Então, não sabemos ali o que tem de verdade, de mentira, porque afinal teve um churrasco aí com Toffoli, com Bolsonaro. Então, ao mesmo tempo, ele vai ao Twitter, compartilha um vídeo do filho falando mal do STF, mas aí ele vai e posa para foto lá junto com o Rodrigo Maia e o Toffoli, né, os presidentes dos poderes, enfim, o general Heleno junto. Enfim, o que interessa é que você nunca pode ter uma reação por reflexo com relação, né? Estou falando das lideranças, não deveriam ter as lideranças. A gente individualmente também tenta se educar para isso, mas as lideranças políticas deveriam ter uma visão estratégica. Não tem. Desista, porque esse pessoal que está aí não vai ter. Então, o que me chamou a atenção, Carlos Krebs? Olha só, eu vou lá na central do Plano B, estava assim, olha, bolsonarismo convoca guerra nas ruas contra o STF. 2 pontos. Instituições sob ameaça. Pô, então a gente voltou, Carlos Krebs, eu não sabia disso. A gente superou o golpe, porque a gente voltou a ter instituições. Elas deixaram de ter aquele funcionamento normal do golpe. A gente tem instituições e agora a gente tem que se preocupar, porque o bolsonarismo está atacando-as. Aí tá lá, ó, bolsonarismo está... deixa eu abrir aqui a foto para poder ler tudo. Ó. Isso aqui é print, ó. Vamos lá. O bolsonarismo está numa ofensiva feroz contra o STF, que põe em risco o frágil equilíbrio institucional do Brasil. Eu não sabia, Carlos Krebs, que a gente estava tendo um equilíbrio institucional, ainda que frágil, no Brasil. Que eu saiba, tem um general lá no gabinete do Toffoli que fala o que pode colocar em pauta, o que não pode. Tem general que liga para o Rodrigo Maia e fala o que pode, o que é para botar na pauta, o que não é para botar na pauta de votação. Idem no Senado, que eu saiba, não tem mais equilíbrio institucional nenhum. Esse discurso de que as instituições funcionam normalmente ou em equilíbrio frágil não é nosso. Esse discurso é do golpe. Aí agora, porque o Bolsonaro está tendo uma contradição, uma briga interna no consórcio do golpe, somos nós que vamos sair em defesa do STF, que é um dos artífices do golpe no Brasil, desde antes aí do final de 2015, 2016 principalmente em diante. Então, eu fiquei chocado quando eu vi isso. Eu não devia mais me chocar, né? O STF nunca precisou ser exposto a tomar medidas desagradáveis, né? Porque o PT sempre antecipou, o PT jurídico sempre antecipou
as maldades do STF, então vai ver que, para eles, as instituições realmente continuam funcionando. Eles participaram de um processo eleitoral, legitimaram... Não, o STF não cassou o Lula, né, o Carlos Krebs? Não foi o STF quem cassou o Lula. A gente tem que lembrar disso. Quem cassou o Lula, a candidatura dele, foi o PT. Nem o STF, nem o TSE. Nenhum dos dois sequer chegou no STF, né? E nem foi o TSE, porque, na verdade, o PT voluntariamente, aí, com a primazia do PT jurídico, substituiu a candidatura do Lula pelo Fernando Haddad, que entrou para perder, né? Não só era o objetivo, mas com toda a maneira com que se portou naquele primeiro turno e segundo turno, principalmente, para perder e para humilhar o eleitor do Lula, como muito bem sintetizou o Wellington Calazans. E aí, eu quando compartilhei essa coisa que não... Enfim, eu me surpreendo, mas não deveria mais me surpreender. Eu falei o seguinte, ó, que maravilha, só que maravilha entre aspas, né? Estou sendo irônico. Assim como no caso das urnas inauditáveis durante a eleição, você que não tem memória, vamos lembrar, o Bolsonaro falou que a urna estava fraudada, que a totalização estava fraudada, e aí o Haddad foi provocar o TSE para tentar proibir o Bolsonaro de falar isso, sabendo claramente que essas urnas iam consagrar a sua derrota e a vitória do Bolsonaro. Então, você vê ali que interessante, né? Então, assim como no caso das urnas inauditáveis durante a eleição, e também do PIG, o Partido da Imprensa Golpista, principalmente Globo e Estadão, que foram atacados pelo bolsonarismo nos últimos dias, lá vai a esquerda entre aspas, sair em defesa das instituições que seguem funcionando normalmente desde 2016. No caso, o STF. É óbvio que as movimentações do bolsonarismo para enquadrar o PIG, o Partido da Imprensa Golpista, e o Supremo Tribunal Federal devem ser denunciadas, mas se trata de uma contradição dentro do consórcio do golpe. Esse discurso de salve a imprensa livre brasileira, como a gente viu aí do Haddad, da Glaze, de todo mundo do PT, e também salve as instituições brasileiras na boca da esquerda golpeada, serve a quem? Serve ao Lula, preso por essa mesma imprensa e essas mesmas instituições, entre aspas? Serve ao povo, massacrada por ambas, o PIG e o STF, com reformas ultraliberais? Pergunta adicional, essa esquizofrenia na esquerda é espontânea ou ela é deliberada? Então, só uma coisa para o pessoal ficar pensando ao longo da noite, refletindo, mas, como eu falei, me surpreendi, mas não deveria mais me surpreender, porque você vê, já somos fregueses, é na urna inauditável, é defendendo o Globo e o Estadão como parte da imprensa livre brasileira, né, imprensa profissional, o pilar da democracia brasileira, e agora defendendo o STF, também falando, né, o STF deve estar falando que é um pilar da democracia, temos que respeitar, enfim. É inacreditável, Carlos Krebs, mas é o nosso dever, a gente tem que seguir alertando a galera para isso. Eles não sabem o que é democracia ou eles não entendem o que significa pilar. Exatamente. Então, para concluir, temos aqui o Superchat. Tinha uma pergunta, não Superchat, mas antes, do Marcos Alexandre, falando para perguntar para a professora Maria Lúcia Fatorelli como foi aquela história do veto da Dilma à auditoria da dívida pública que tinha milagrosamente sido aprovada no Congresso Nacional e ela vetou. Pois é. Aí veio, fez acordo, teve acordo também com Serra, com Romero Jucá, para permitir que houvesse urgência naquele projeto que tirava da Petrobras o caráter de operadora única no pré-sal, que era importantíssimo. A Dilma fez esse acordo com eles. E no final, Carlos Krebs, a votação do impeachment, ela preservou os direitos políticos, não é verdade? E aí ela ia concorrer no Senado, todo mundo dizendo que era barbada, que ela ia ser a primeira colocada. No final chegou em quarto. Eu acho que ela chegou em quarto de verdade? Não, eu acho que ela foi roubada na fraude. A minha conclusão é que ela fez um acordo com o golpe para ter uma aposentadoria bacana como senadora, né, a senadora honesta, e foi traída. Porque quando você faz, é o sapo que faz acordo com o escorpião, é da natureza do escorpião trair. Então, entregou lá a questão da operação do pré-sal pela Petrobras, entregou a auditoria, entregou tantas outras coisas aí, no final foi lá para a planície, lá para a aposentadoria dela, enfim, né? E outras questões aí também que talvez tenha entregue, né? Quem sabe a questão da Lava Jato, lembra que ela falou que não ia sobrar pedra sobre pedra, o Cardoso concentrando todo o esforço da Lava Jato para pegar o Lula, porque sabe-se disso, todo mundo informado em Brasília sabe de como ele concentrou os recursos para ir em tudo que pudesse
envolver de alguma forma o Lula. Enfim, será que foi só isso que ela entregou? Será que ela estava totalmente alheia a essa questão da coordenação dos esforços para pegar o Lula por parte do Cardoso? Ou será que não? O fato é que eu acho que traíram ela no acordo que ela fez para ser a senadora honesta, Carlos Krebs. E aí ela ficou como quarto colocado lá. Eu acho que foi injusto, porque, de fato, a campanha foi muito forte. Inclusive, né, a campanha dela tinha bastante recurso, a campanha dela para senadora. Era bastante rica, pelo que eu conversei com minhas fontes em Minas Gerais, Carlos Krebs. Vamos concluir isso aqui para evitar mais polêmica. Foi só suscitada pela pergunta do Marcos Alexandre, mas essa história aí dá muito pano para manga, Marcos Alexandre. Certamente teremos novas oportunidades de perguntar isso para Maria Lúcia Fatorelli. Vamos lá para o superchat. Fabrício Guimarães Gonçalves participou e falou: força, Rômulus Maia e Carlos Krebs, pequena contribuição para a causa. Verei o Duplo Expresso on demand. Hoje assisto o Duplo Expresso a primeira e não perco um. Não entendi isso aqui. Minha visão mudou depois do Duplo Expresso. Vocês são muito importantes para o Brasil. Abraço. Porque está com muita abreviação aqui, então algumas coisas eu perdi. Vamos lá. Nicolau Cardoso participou e falou: por que quando Ciro chama a cúpula do PT de quadrilha, incomoda, se sabemos notadamente que a central do Plano B e o PT jurídico não passam disso? Sei que os personagens não são os mesmos. Ele deve ter informações que não temos. Tenho certeza disso, que o Ciro Gomes é uma pessoa bem informada. Agora, quando ele faz essa crítica, ele adota uma retórica lavajatesca que ele, certamente, como pessoa bem informada, sabe que não é verdadeira. Então, ele falando que o bom no PT é... Aí você tem que ver, você está falando que o problema é o PT jurídico. O Ciro Gomes falou que o bom no PT é o PT jurídico. Ele falou que bom no PT era o Tarso Genro e Fernando Haddad. E que ruim era o do Lula sindical. Então, eu não compreendo. Senão ele errou o alvo. Por que ele acha que essa ala que é ruim é a boa? Então, ou ele está mal informado, ou então, enfim, tem que explicar essa compreensão. Essa ala é a que perde sempre, né, Romulo? Pode ser também, né? Pode ser. Só para explicar ali, o Fabrício diz que acompanha, ele assiste o DE há 1 ano e não perde um. Ah, 1A é 1 ano. Achei que eu li como primeiro. Tá certo aí, porque tem que abreviar para caber tudo no espaço do superchat. Então, olha, eu continuo achando lamentável aquela entrevista do Ciro Gomes. Tem pessoas no PT que tem que apanhar, ali na cúpula principalmente, merece toda a questão do PT jurídico. Agora, faltou até ele conversar com o Luiz Moreira, porque ele falar que o Haddad e o Tarso Genro é o que há de bom no PT, e tem que ouvir mais o professor Luiz Moreira, assim como a gente tem o privilégio de ouvir aqui. Alex Valadares Pimenta participou e falou: o plano é destruir o Estado, economia e soberania. Porradão Ed participou e falou: grande abraço a todos, estou curtindo o Duplo Expresso de Salvador, Bahia. Oh, que beleza, hein? Aí deve estar calor? Tá calor? Não, agora tá chegando, né, o outono aí, porque tá agora primavera aqui, né? Ah, mas até parece, né? O que será o outono em Salvador, né? Tá bom, né? Pô, Plínio Aquino Júnior participou, Ana Pereira participou e falou: essas informações de Maria Fatorelli são aterradoras. Se chegassem ao povo, as consequências seriam impensáveis. Por isso que elas não chegam. É por isso o bloqueio da grande mídia. Minha amiga Ana Pereira. Plínio Aquino Júnior participou, Eliane Trio também falou: isso aqui é o país da agiotagem iaiá. Cheio de... Como é que chama isso? Essas coisas que a pessoa faz, esses barulhos, assim. Não é interjeição, não. Esqueci agora. Onomatopeia. Onomatopeia, é isso. São onomatopeias. Isso aqui, é um país de agiotagem. Ah, tá cantando aquela música. Muito bem. Werner Lucas participou e falou: qual o percentual da participação estatal na Previdência Social da Suíça? Olha... Werner Lucas, aqui funciona da seguinte forma: você tem uma parte que é a previdência pública, mas que é capitalização. Aí depois você tem a previdência privada do seu empregador e o que eles chamam do terceiro pilar, que é como se fosse uma capitalização, mas que você faz diretamente no banco. Eles já fizeram essa transação para capitalização aqui. Só que ainda hoje eu estava discutindo. Vocês têm noção, assim, aqui as faixas de imposto de renda, elas chegam até 56%. Eu sou a favor da tributação progressiva. Eu acho que tem que chegar, que nem era antigamente nos Estados Unidos, na Inglaterra, até os anos 70, que chegava a 90%. Eu sou a favor. Só que o problema é que aqui a classe trabalhadora, ela não tem nenhuma contrapartida, porque
Diferentemente da França, que está aqui do lado, a saúde você tem que pagar, todo mundo, e não é assim, você escolhe assim, não, eu sou saudável, eu não vou pagar. Não, você é obrigado pelo Estado a ter um plano de saúde. Se você não pagar, eles assinam um contrato por você e você recebe a conta em casa. Então você é obrigado a pagar a saúde, você é obrigado a pagar, qual era a outra coisa que eu estava falando? Sim, a Previdência, justamente. Então você não tem a Previdência, porque ela é totalmente de capitalização, e você não tem a saúde, que são, assim, os principais gastos do Estado. Então, tudo bem, educação, até paga uma coisa que é bem barata na universidade, eu pagava, no doutorado, pagava uma coisa como, acho que 200 francos, que é o equivalente a $200 por semestre, então é uma coisa simbólica, mas a universidade aqui é para uma elite, também não é todo mundo tem direito, não. Aqui eles fazem classificação das pessoas por desempenho ao longo da vida escolar, e só o 1/4 superior tem direito a se matricular na universidade. Você sabe lá, o gasto é com isso, mas quantos vão se beneficiar disso? É pequeniníssima, uma fração. Já está bem melhor que no Brasil, né, Romo? Se 1/4 tivesse acesso ao nível do ensino superior a este valor, seria verdade. Ótimo. O problema, Carlos Krebs, é que já estavam olhando o seguinte, estavam vendo que virou de novo uma questão aristocrática, porque foram fazer o estudo empírico e viram que só o filho de quem fez universidade está entrando na universidade. Então essa história fala assim, não, aqui nós franqueamos o acesso a todo mundo na escola. Seja criado na periferia, seja criado na área nobre, todo mundo, se for bem, tem o direito de ficar num quarto que vai para a universidade. Mas aí começaram a ver que a coisa está em gerações, assim, formando castas na sociedade. A casta do nível superior, a casta do ensino técnico, que também tem uma diferença que o pessoal, o ensino técnico aqui, quem forma em técnico, não ganha mal. A questão, Carlos, é que a Suíça é o paraíso do 0,1%. Não é à toa que o Jorge Paulo Lemann veio morar aqui do meu lado, em Zurique, porque aqui só tem duas classes sociais, ou o 0,1%, ou então você está na ralé da classe trabalhadora, tenha você doutorado, tenha você só ensino técnico, está todo mundo pagando até 56% de imposto de renda sem ganhar nada em retorno, nem saúde pública, nem previdência, porque você tem que capitalizar a vida inteira, e mesmo assim, por isso que eu estou falando essa questão da capitalização que a Maria Lúcia Fattorelli estava falando que é importante para as pessoas entenderem. Aqui você faz 3 capitalizações e mesmo assim você não consegue, com 3 capitalizações, manter o seu salário de antes de você se aposentar. Então aqui também tem a pobreza na velhice. É impossível, tem que tirar do orçamento do Estado para complementar. Sim, tem que tirar. Então aqui, o caso, você tem uma noção, eu estava chocado, eu estava conversando com uma pessoa, um cientista com PhD aqui, para você ter uma noção como é a dificuldade da classe trabalhadora aqui, independentemente do nível dela, um cientista PhD não tem... Teve 2 filhos, e eu perguntando assim, porque eu vejo minha dificuldade, a comida é cara, tudo é caro, como é que pode isso e tal? Ele falou, olha, eu tive meus filhos aqui, eu não tinha sequer condição de comprar a papinha ali da Nestlé, aquela que a gente compra do vidrinho, e falava, não, eu tinha que comprar os legumes e fazer em casa para dar para meus filhos. Uma pessoa com PhD, cientista, gente, esse país aqui é inacreditável. Eu pergunto, uma vez eu perguntei pro meu psicólogo, falei assim, meu analista, falei, mas vem cá, como é que tá aí o pessoal na França que tem saúde pública, educação, previdência lá por repartição, estão quebrando tudo na rua porque querem tirar? Vocês aqui não tem nada disso, a gente não fazem nada. Ele, não, a gente é pacífico, é histórico, a gente não reclama, a gente fica tranquilão. Enfim, eu não entendo. Eu sou suíço, já ter quebrado tudo aqui, tinha botado fogo, que nem o pessoal fez no Champs-Élysées ontem lá em Paris. Mentira, coisa do Champs-Élysées é tudo infiltrado, gente. Vocês precisam ver o abuso que estão fazendo nos noticiários, é uma coisa ridícula. Quem acompanha a questão dos coletes amarelos é podre. E aí eu estava conversando com o Carlos hoje antes de entrar no ar, né? É triste quando você se vê forçado a concordar com Marine Le Pen, porque ontem foi mais um sábado de mobilização, talvez possamos conversar sobre isso com Patrícia Wauquiez e João de Ataíde ao longo da semana, mas teve um quebra-quebra como há muito tempo não se viu. Então quebraram um restaurante bacana da gente fina, que foi, aliás, onde o Emmanuel Macron comemorou a sua eleição, quebraram e roubaram um bando das lojas de luxo, lá Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Chanel, blá blá blá. Aí, né, você fala, quebraram tudo isso? Cadê a polícia e tal? Ninguém... Aí você vê que você é forçado a concordar com a Marine Le Pen, porque a armação, inclusive no primeiro dia que teve esse quebra-quebra, a Patrícia Wauquiez me passou um link mostrando que uma pessoa, um blogueiro lá conseguiu filmar o pessoal da tropa de choque abrindo e deixando o pessoal mascarado passar, né? Eles barravam o pessoal
né, do colete amarelo, mas os que estavam todos com erro, não, passa aqui, pode passar. Aí lá, picharam o Arco do Triunfo, né, para chocar a nação e tal. Então, assim, tudo armado, o pessoal infiltrado. Aí a Marine Le Pen foi e falou: eu só acho esquisito o seguinte, estamos aí há 4 meses, todo sábado, manifestações. Como é que é extrema incompetência, então, do governo? Porque como que até agora eles não conseguiram identificar quem são essas pessoas que vêm, quebram, botam fogo em tudo? Inclusive, Carlos, a notícia essa semana, né, para chocar as pessoas, era o seguinte, que botaram fogo numa agência bancária para denunciar a finança, e aí em cima era um prédio residencial, né, embaixo no térreo a agência, mas em cima, e aí ficou uma senhorinha com seu bebezinho, quase foram pegos pelas chamas, aí chegaram as forças, como chamam, as forças da ordem, salvaram ela e tal. Eu acho tudo isso muito suspeito e sou obrigado, infelizmente, a concordar com a pulga atrás da orelha que recomendou que tenhamos Marine Le Pen. Marine Le Pen. Você concorda com ela, porque realmente o liberalismo de esquerda e de direita faliu completamente. Então é isso aí, minha gente. Continuando aqui o superchat. Magda Carvalho participou, Maria Cláudia também falou: recomendo os cursos promovidos pela Auditoria Cidadã da Dívida. O conteúdo é riquíssimo e necessário. Vamos ser multiplicadores da causa? Ótima dica, Maria Cláudia. E, aliás, como falou Maria Lúcia, amanhã tem uma nota lá que todo mundo tem que ver e divulgar no site da Auditoria Cidadã. Rita de Cássia Ângelo participou e falou: é o governo agindo contra o povo. Mônica N. Santos também chegou aí e falou: um brinde ao Duplo Expresso. Uma aula a cada transmissão. Tem os melhores apresentadores e mais preparados convidados. Carlos Cresce substituindo à altura o sequestrado, entre aspas, Wellington Calazans. Para quem não viu, o Wellington Calazans apareceu de surpresa na sexta-feira, no meio da intervenção do professor Luiz Moreira, justamente para informar que já foi pago o resgate ao Carlos Cresce, então ele pode voltar e eventualmente... Foi pago nada. Se fosse pago, ele estava aqui. Tô esperando. Ele explicou que ele mal voltou, já está partindo em outra viagem aí, mas mais para frente ele deve voltar a estar com a gente. Mas, por favor, minha gente, tem que entender. Inclusive, eu vi aí a Camila Govedice, nossa super produtora, que agora vai estar mais presente, um pouco mais presente, mas não 100% presente. Foi lá ao Facebook, naquela postagem que eu falei disso, dos boatos que o pessoal estava inventando sobre o paradeiro do Wellington. E ela falando das cobranças que a gente vem sofrendo, eu vejo gente aí pedindo, falando: por que vocês não fazem recortes de 10 minutos com o principal da fala de cada comentarista? Uma pessoa colocou isso com relação ao programa de hoje. Minha gente, não temos tempo, a gente tem que trabalhar fora para botar comida na mesa. Eu não estou falando aqui que aqui o imposto é 56%, eu tenho que pagar ainda saúde, pagar a previdência. Não é fácil. Carlos Krebs tem seus compromissos, está dando aula. Camila Govedice trabalhando em projetos paralelos. Ela e Wellington Calazans acabaram de vir de uma vitória belíssima lá em Guiné-Bissau, trabalharam muito, mas assim, pessoal, a gente precisa... Não tem como nos mantermos, não dá nem para manter uma pessoa com o que a gente ganha aqui de publicidade... Né, publicidade do YouTube. Doação, tudo, lógico, eu não estou menosprezando, nós agradecemos muito. Com o dinheiro que as pessoas doam, já dá pra gente pagar todos os custos fixos e ainda sobra um pouco que está abatendo dos investimentos que a gente fez, materiais aqui, de coisas, então tudo isso ainda está pagando, mas assim, não daria para pagar nem, assim, se a gente tivesse nem o custo fixo, se não tivesse nenhum custo fixo que nós temos, esse dinheiro não daria para manter uma pessoa nem no Brasil, que dirá na Europa. Então a gente precisa trabalhar fora para ter os recursos para poder manter esse espaço. Então, por favor, gente, compreendam, e nós incentivamos todo mundo a entrar nesse esforço também. Então, você que está pedindo vídeo de 10 minutos, por que você não vai estudar como é que faz edição de vídeo? Já falamos aqui, o direito autoral está totalmente liberado. Use lá a licença Creative Commons como você quiser. Eu não sabia editar vídeo, eu aprendi pela necessidade, aí ter que fazer, né, denúncias e tal. Se eu conseguir, você também consegue, certamente. Então, você que pede vídeo de 10 minutos, faça pra gente, manda que a gente ainda vai divulgar o link, por favor. Compreendam que a gente tem que manter outros espaços na nossa vida, até para poder manter este espaço aqui. Vamos lá. Continuando, Rita de Cássia Ângelo participou e falou: toda a nossa poupança e capitalização, um dia acordaremos e leremos: o banco quebrou, você não tem mais nada. Pois é, esse é o perigo aí. Maria da Conceição Nascimento participou e falou: Maria Lúcia, coragem na luta. Mônica N. Santos participou e falou: que aula da Maria Lúcia Fatorelli. Mais Ione Amorim, por favor. Toda e qualquer mídia que se diga séria e progressista deveria promover debates como esse. Eliane Trio voltou e falou... teve um que eu pulei aqui, o José Cláudio Viegas Campos participou, e aí depois a Eliane Trio voltou e falou: nem soldado nem cabo comparecerá lá para
fechar o STF, como falou o filho do Bolsonaro. As manifestações de hoje em todo o Brasil foram um fiasco. Isso também é um dado interessante, Carlos Creves. Vamos falar mais amanhã sobre isso. Que realmente a Lava Jato chamou e ninguém foi em nenhum lugar do Brasil. Eu acho que, só para, a gente vai falar mais isso amanhã, mas eu acho que está dando uma fadiga generalizada, né? Ninguém aguenta mais isso. Isso é perigoso. Estava até pensando para o nosso lado, da gente tentar mobilizar contra o golpe. Eu acho que todo mundo está meio escaldado. Não estou falando quem é politizado ali, aquele 1/3, né, do eleitorado que é de esquerda, mas estou falando aquele 1/3 do meio. Eu acho que eles estão, assim, se ferraram, eles aderiram, aquele pessoal da direita lá atrás, e agora eles estão muito ressabiados. Então também tem que ver se vai ser mais difícil para a gente. Tem muita gente falando assim, tem satisfação, vai ser fácil mobilizar. Eu acho que a gente tem que pegar a lição. Foi ruim para a Lava Jato, certamente, que a gente tem que comemorar, e isso é bom para a gente constatar o desgaste, mas a gente tem que ver se vai ser fácil mobilizar para o nosso lado. A gente tem que ver como que a gente vai poder mobilizar para ser mais efetivo, porque eu acho que há uma fadiga. Eu acho que as pessoas estão com uma fadiga realmente, muito ano, muita coisa, vai, mobiliza e tal, eu acho que está havendo uma fadiga, principalmente desse eleitorado não politizado. José Cláudio Viegas Capos voltou, participou novamente, e eu acho... Não, tem mais uns aqui, ó. O Silvânio Silva participou e falou: amigo Wellington, gostou do seu trabalho, será que o Lula vai ser libertado esse ano? A pergunta, enfim. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. O último, Milena B participou e falou: imensa gratidão pelas aulas do Duplo Expresso. Pergunta: vocês conhecem os vídeos de Redacted Tonight? Sabem alguma coisa deles? O cabeça se chama Lee Camp. Não conheço, Milena B. Vou procurar e saber do que se trata. Carlos Krebs, muito obrigado pela parceria na apresentação. Obrigado ao York, que ficou com a gente na produção, assim como a Camila Goverdiz, que fez o material de divulgação. Ela está voltando aí aos poucos, mas, de novo, nenhum de nós pode se dedicar integralmente, 100% do nosso tempo a esse projeto, mas dedicaremos o melhor dos nossos esforços. Não tenha dúvida, tudo que a gente pode fazer por esse projeto, nós já estamos fazendo. Agradeço a vocês, pessoal que assistiu, que curtiu, que compartilhou, que também fez a sua parte na divulgação do nosso material. Se você não fez isso, ainda está em tempo, peço que você faça. Por favor, também dê uma força para o nosso trabalho. E aguardamos todo mundo amanhã com a gente a partir das 6 da manhã, quando receberemos Felipe Quintas. Vamos viajar um pouquinho para trás da história do Brasil, mas certamente trazendo lições que a gente pode aplicar na luta de hoje. Boa noite, bom resto de domingo e até amanhã às 6 da manhã.